Vamos relembrar que essa parte do 793 em diante, antes de começarmos o título de hoje, que fala sobre as diversas espécies de execução. E o de hoje, sim, o de hoje nós trabalharemos em duas aulas, conferindo aqui o planejamento. São duas aulas sobre o tema das diversas espécies de execução, porque é um tema já um pouco mais extenso, né? Bom, o 793 diz lá que o exequente que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá promover execução sobre outros bens, senão depois de escutida a coisa que se achar em seu poder. Então veja que esse é um artigo bem técnico, né? Olha que entrou mais gente. Aqui, ó. Pegou aqui o retardatário Valfran. Esse é um artigo bem técnico, né? Porque ele exige de vocês o conhecimento de algumas regras já de direito material, né? Então, vamos lá. Primeira, direito de retenção. Alguém me diz aí, vamos acordar então, gente. Vocês estão craques em direito civil? Alguém me diz um exemplo de direito de retenção? Valfran, que chegou, todo mundo sabe, Valfran, você chegou por último. Bom dia. Deixa eu dar uma lida aqui no artigo. Vai seguindo aí, tá? Jucimara. Tudo bem, Jucimara? Bom dia, professor, tudo bem? Sabe me dar um exemplo de direito de retenção no direito civil? Professor. Não tenho exemplo não, professor. Essa tá fácil, hein? Bruna? Passa a vez. Vamos lá. O Maciel. Um exemplo de direito de retenção. Eu também não sei. Marlon? Cadê o Marlon? Dormiu aí. Quem mais está aqui na lista? Emislaine. Emislaine também se conectou e fugiu. Tô aqui, tá? Eu tô raciocinando aqui. Mas eu também não tenho um exemplo em mente, não. Érica, sobrou para você. Um exemplo de direito de retenção. Dá uma dica, hein? Deixa a Érica falar primeiro. A Érica. Professor, bom dia. Desculpa, Bom dia. eu fui apertar o microfone e acabei apertando para desligar. Olha, eu também não sei, não. Aliás, eu nem me lembro de ter aprendido isso, para te falar com toda sinceridade. Bom, isso é possível, né? Não sei que ano vocês estão em direito civil. Eu não me lembro de ter aprendido o direito de retenção. Isso aí. Aí o pessoal já dando uma pesquisada aí. Mas tá valendo. A benfeitoria. A benfeitoria é um exemplo muito bom e pode estar presente na nossa vida de direito de retenção, né? O que é benfeitoria? Vocês alugaram uma casa e precisaram fazer uma reforma nela, um telhado que tinha sofrido um destelhamento, canamento entupido, etc. Vocês gastam com algo estrutural na casa ou mesmo no condomínio, né? Vocês efetuam um gasto que é um gasto do condomínio, de obra permanente, não um gasto funcionário, por exemplo, aí não, né? Mas um gasto no condomínio com reforma do prédio, etc. Isso gera para vocês o direito de abater isso do aluguel, né? O direito de ter isso ressarcido de algum modo.
cessando o aluguel, se o proprietário não paga para vocês, não abate isso de alguma forma, vocês têm esse direito de retenção do imóvel. O que é o direito de retenção? Vocês ficam no imóvel até ele pagar. Tá? Isso é reconhecido pelo direito. Tá? Então, esse é bem o caso aqui no comentário. Ó. Se o credor estiver na posse do bem em virtude do direito de retenção, este bem deverá ser indicado à penhora já na petição inicial. Tá? Então, na hora de executar, né, a petição inicial, na hora de fazer a execução, você já indica, né, você credor porque você alugou o imóvel, está nele em retenção, porque foi no imóvel que você fez a benfeitoria, você, na execução, você já indica esse imóvel, né, para a penhora. É uma obrigação sua do exequente. Isso é uma regra do direito processual para colaborar com o juiz, né, para colaborar com o juízo na execução. Porque vamos imaginar que a pessoa é proprietária de vários bens, tem conta bancária, etc. Mas aí a preferência, nesse caso, recai sobre o direito de retenção. Tá bom, gente? Então, é isso que diz o artigo 793, né? Então, diz aqui o seguinte, ó, o exequente não pode promover execução sobre outros bens, senão depois de escutida a coisa, né? Esse termo escutido é um termo bem jurídico, tá? A execução, ela é um ato de execução dos bens dados em garantia, tá? É um tipo específico de execução dos bens dados em garantia, tá? É um termo bem específico, né? Então, podia aqui também estar escrito, senão depois de executada a coisa que se acha em seu poder, né? O escutida torna aqui esse artigo quase que um pleonasmo, né? Porque escutir é executar aquilo que foi dado em garantia, que já estaria em seu poder. Tá bom, gente? Então guarde um pouco esse termo e lembre-se do termo execução. Na dúvida, né? O que é escutido? O que é escutido? Cai numa prova. A solução está na raiz etimológica, né? Escutida, executada, por exemplo, tá? São termos irmãos. Vamos ver quem entrou aqui, mas a Nájila está entrando também. Veja que o artigo no CPC antigo era o mesmo, né? O artigo era o mesmo. Bom, o 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Então, se a gente perceber esses artigos que estão no capítulo da responsabilidade patrimonial, agora, nós vamos perceber uma preocupação do legislador em fixar regras de preferência na execução. E é o que nós vamos também sentir na sequência da aula, quando falamos das diversas espécies de execução, nas partes gerais desse título. Né? Ali, há uma preocupação no 793 do legislador de fixar regras no caso de bens, quando existe alguém retendo esses bens. Esses bens pode ser móveis ou imóveis, né? Pode ser um carro, por exemplo, também. No 794, nós vamos ter outras situações. E aqui a situação é do fiador, né? Que é outra figura que aparece muito em execução, né? Então, o fiador, que também é muito comum num processo de locação, né? Tirando aí agora, né, o quinto andar, mesmo o quinto andar ainda tem fiador, agora tem um concorrente, né, o Vila 11.
eles trabalham com uma flexibilização do fiador, dependendo do perfil, mas mesmo assim, ainda a fiança acaba sendo muito utilizada. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que, primeiro, sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente a penhora. Então, aqui a lei ela faculta ao fiador uma certa deferência, né? Ela possibilita uma deferência ao fiador. Porque o fiador é uma pessoa que está de boa fé, na verdade, né? Ele garantiu um bem para um terceiro. Então, na medida do possível, há um equilíbrio que o legislador busca, tanto para os garantes, quanto para os exequentes e para os executados, de equilibrar a execução de modo, de um lado da balança, a garantir a possibilidade mais factível de execução e adimplemento da obrigação para o exequente, mas sem criar um ônus exagerado para o executado. Então, se o executado tiver muitos bens, e um bem menor, por exemplo, um bem de menor valor, pudesse ser já utilizado para o pagamento, sem sacrificar todo o patrimônio dele, sem o impedir de viajar, confiscar passaporte, etc., isso poderá ser feito. Isso deverá ser feito, segundo o CPC. Por quê? Porque é um meio menos oneroso de satisfazer integralmente a pretensão do exequente. Do contrário, o exequente também não pode ter comprometido a sua execução, tendo que aceitar um bem do devedor que tenha pouquíssima liquidez. Né? Então, ele tem vários imóveis, mas ele vai dar aquele imóvel todo embaraçado que ninguém quer. Né? Aquele carro velho que vai ter que ter, não vai conseguir vender para ninguém, por exemplo. Né? Ou qualquer outro bem, um computador, algum tipo de bem, ainda que tenha alguma mínima liquidez, que vai ter uma grande dificuldade de venda. Né? Então, o CPC vai trabalhar, e o juiz, ao interpretar também, com esse equilíbrio nessa relação. E nem sempre isso ele vai conseguir fazer de uma forma muito efetiva, mas é o princípio que está por trás da execução do CPC e é o que diz expressamente a lei aí em vários artigos, como nós vamos ver. Né? Inclusive no 794. O 794 ele vai proteger especificamente então, a figura do fiador. E a primeira regra de preocupação é essa, olha, o fiador, né, ele tem o direito, olha só, ele tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca. Tá? Então, o fiador que garantiu o bem, por exemplo, para a Érica, Guilherme foi fiador da Érica. A Érica tem um imóvel em São Paulo e tem um imóvel no Guarujá. Então, o que o Guilherme vai fazer no processo? Ele vai entrar lá com uma petição, porque o Guilherme está sendo executado junto com a Érica. O Guilherme vai falar assim, ó, o Guilherme, que eu fui fiador, vai falar assim, olha, eu quero que o exequente, ele nomeie a penhora esse bem da Érica aqui de São Paulo, não o bem lá do Guarujá. Né? Por quê? Porque a lei me dá essa preferência para facilitar a minha vida. Tudo bem? Então, na mesma comarca em que houve a execução, né, do processo. E por quê? Porque na mesma comarca, a gente vai ter ali também, se já foi ajuizado ali, é porque provavelmente ali foi constituída a obrigação e, por isso, ali também é provavelmente o endereço do fiador. Tá bom, gente? Parágrafo 1º. Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem suficientes à satisfação do direito do credor. Né? Aí acho que é quase que o óbvio. Né? Se esse imóvel da Érica
não for suficiente para pagar a dívida, aí não tem jeito. O Guilherme vai ter que ter o seu imóvel penhorado lá no Guarujá. O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Isso aqui é uma coisa boa, né? Isso aqui é uma coisa boa. Já existia no CPC anterior aqui, olha, no parágrafo único, né? Então não houve nenhuma mudança. Isso garante ao fiador também uma deferência, de novo, de não ter um ônus maior do que o que já teve de entrar numa fria, né? Que é ser fiador de alguém que não mereceu a fiança, a confiança, né? Então, o fiador que paga a dívida no processo, ele já aproveita aquela execução e executa o afiançado. Ou seja, o Guilherme pagou a dívida da Érica no processo, no mesmo processo ele já executa a Érica. Muitas vezes aquele imóvel, bom, aí nesse exemplo que a gente deu, o da Érica já era insuficiente para pagar toda a dívida, teve que entrar o do Guilherme. Mas vamos imaginar então que a Érica. Ah, não, minto. A Érica tem 2 imóveis, né? Então, o segundo imóvel da Érica no Guarujá pode até ser utilizado também, eventualmente, para pagar a dívida para o Guilherme, que pagou a dívida da Érica, né? Se for suficiente. Se não, se a Érica tiver mais um bem em outro estado, outro município, o Guilherme pode também utilizar o mesmo processo já para penhorar o bem lá da Érica para pagar ele também. E, na verdade, o fiador ele fica mais próximo do exequente, né, do que o executado de quem ele era fiador. O disposto no caput não se aplica ao fiador, não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. Érica, explica aí para todo mundo o que é o benefício de ordem. Eu, professor, eu não estou dominando essa matéria, não. Você é a pessoa que já tá aí no meio, Não, né? mas eu sou do direito de família, professor. Civil é outra coisa. Bom, o benefício de ordem, vamos ver quem está acordado aqui, ó. A Nájila chegou por último. A Nájila certamente está com essa matéria na ponta da língua. Ai, eu tô igual a Érica. Não tô com a matéria na ponta da língua, não. Não tá? Vocês tiveram o direito civil até que semestre, que parte? A gente está tendo ainda, professor. A gente está no direito de propriedade. Ah, não. Então é esse semestre então, que vocês vão ver isso. Então, vocês vão ver um pouco concomitantemente essas matérias. Então, já vocês provavelmente vão ter esse tema do direito tanto o direito de retenção quanto o benefício de ordem. Porque é isso que eu estou falando. Eu me lembro de ter aprendido a parte da benfeitoria, tudo, mas esse direito aí de retenção não me lembro em hora nenhuma de ter ouvido. Tá. Mas o Marlon já trouxe aqui, ó. Ou ele sabe, ou ele copiou e colou, mas tá tudo bem, tá tudo valendo. Seria o direito que o fiador tem para pedir que execute primeiro os bens do devedor? É isso mesmo, né? Então é o direito que o fiador tem para pedir que execute primeiro os bens do devedor. Isso é o benefício de ordem que o Código Civil dá para o fiador, né? Ou seja, o cara já vai ter é um ônus, né? Ele é um colaborador das relações sociais privadas. Ele fomenta, né, as relações sociais prestando uma confiança a quem negocia com desconhecido. Então, ele tem algumas, né? Ele não tem só ônus, ele também tem
algum bônus. No caso, é o de executar primeiro os bens do devedor, né? E também é o razoável, né? Ou seja, se vocês prestam garantia para alguém que tem como pagar com bem, não tem o menor sentido, né? Não tem o menor sentido executar primeiro o seu do que aquele que deve e depois ainda vai ter que te pagar. Então é uma questão também de otimização do processo, né, para facilitar e o processo não se alongar muito, além de ser esse benefício ao servidor. A Elaine perguntou, né? E quando não tem nenhum bem? Quando não tem nenhum bem, não tem essa discussão. Talvez seja mais fácil para o processo, às vezes para o juiz, e pior para o exequente. Ele vai ficar limitado à conta bancária, a penhora em créditos a receber, né? Como, por exemplo, penhora na boca do caixa, penhora em pagamento. Você tem várias situações. Depende se for empresa, se for pessoa física, né? Mas aí também a gente vai ver o que se executa, né? O tipo de patrimônio que se executa lá para frente. Mas basicamente é isso, viu, Elaine? Não, o bem, ele é o menos líquido, inclusive. A gente está geralmente falando do bem, que às vezes o bem ele costuma dar toda essa discussão. Mas a primeira forma de você tentar executar são os direitos, os bens mais líquidos. Conta bancária. Conta bancária é o primeiro, né? Aí aqueles bens mais fáceis de vender depois, vem o automóvel, pode entrar na casa da pessoa e ver o que tem de eletrodomésticos, de outros bens que estão na casa. Aí nós vamos ter aquela questão dos chamados bens essenciais, e aí vai ter toda uma discussão sobre o que pode ser penhorado ou não, né? Então, os bens considerados essenciais também não podem ser penhorados, e se discute o que é essencial, ou seja, uma televisão é essencial. Já teve decisão dizendo que uma televisão é essencial, já teve decisão dizendo que não, e olha só o problema, né? Hoje, talvez a TV não seja mais essencial, né? Aquela decisão antiga que dizia que TV era essencial pode não se aplicar hoje. Mas um notebook, por exemplo, pode ser essencial, né? Então, por exemplo, vocês, certamente se alguém fosse penhorar vocês teriam que dizer, olha, eu uso meu notebook, inclusive, para ter aula online, para trabalhar online. Então, na época de pandemia, sobretudo, um computador e um celular são considerados bens essenciais, porque as pessoas elas se comunicam e trabalham a partir dele. Então, essencial é tudo aquilo que, se a pessoa não possuir, pode comprometer a existência digna dela, ao tirar dela o que nós chamamos de mínimo existencial, né? E o mínimo existencial é o mínimo existencial para sobreviver em determinada cultura e sociedade naquele momento. Então, as pessoas hoje elas precisam de um computador e de um celular, né, para trabalhar. E se tiver 2 computadores? Aí vai depender também de como a pessoa trabalha. Se é uma pessoa que precisa de 2 telas, né, geralmente para trabalhar, por conta da natureza da sua atividade, aquilo também pode ser considerado um bem essencial. Se a TV, por exemplo, servir também como tela para o trabalho, também pode ser considerado um bem essencial. Se não, não. Uma geladeira, um freezer, também considerado um bem essencial. As pessoas não vão ter uma garantia de uma alimentação digna se não possuírem, né, a sua geladeira. Micro-ondas, enfim, aquilo que é utilizado para alimentação. E no âmbito de uma casa, é sempre muito difícil, né? Porque você vai ficar perguntando sobre cada objeto. A mesa também, né?
Você pode discutir situações específicas. Alguém tem uma mesa de ouro na casa. A pessoa precisa de uma mesa de ouro? Não. Então ela pode vender a mesa de ouro que paga a dívida e compra uma mesa de madeira normal, né? Ah, mas essa mesa de ouro é de família, ela tem um valor simbólico. Da minha família real, eu sou descendente de Dom Pedro. Então, cada situação vai também depender de uma sensibilidade do juiz, né? Do juiz. O exequente, ele não quer saber, né? O exequente, se puder, ele executa tudo. Executa até a pessoa mesmo. Mas é o juiz que vai fixar aí esse limite, né? Para considerar a boa má-fé do réu, né? Vamos imaginar, o réu também, tudo na casa dele é o mais caro que tem, né? Ele tem o melhor smartphone, ele tem a melhor TV, tem a melhor mesa, a melhor geladeira. Tudo isso vai também ser considerado. É uma pessoa que tem tantos bens valiosos dentro de casa, tudo muito caro, certamente corre mais o risco de ter alguns desses bens penhorados, né? Uma pessoa que tem bens simples em casa, aí já é mais difícil. Olha, a Renata, ela é minimalista, ela só tem o que é essencial para ela. Então, certamente, se alguém for executar a Renata, vai se dar mal, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo, olha, gente, tem todo tipo de recurso que utilizam, né, os advogados e devedores para fugir dessas execuções. Por exemplo, tem um amigo, também é professor de direito, que estava sendo executado numa ação e ele tinha um projetor no lugar da TV, projetor caríssimo. E tinha outros bens na casa, muitos deles não essenciais. Então ele fez um contrato com uma terceira pessoa de sublocação, dizendo que esses bens eram dessa pessoa. E o contrato retroativo. Então vejo, né? Na verdade isso é uma fraude, né? Isso, se for descoberto, é considerado fraude à execução. Mas foi uma tentativa de defesa. Então ele fez um contrato que sublocou a casa e os bens que estavam ali seriam dessa terceira pessoa. Se o exequente for mais esperto, ele vai pedir a nota fiscal dessas compras desses produtos. Então, por isso que é importante, além de usar a garantia de um produto, gente, é bom vocês guardarem sempre a nota fiscal, porque esse tipo de coisa pode ser um dia pedido numa execução, né? Eventualmente faz prova contra vocês, mas eventualmente também pode tirá-los de alguma situação como essa, né? E é lógico, né? A gente só tem que ter esse problema se a gente também tiver bens, né? Quem não tem bem, aí pode ficar tranquilo. Às vezes não ter bem dá uma paz que substitui a própria, né? A própria posse de vários bens. Então vamos lá. O 795. Os bens particulares, aí o legislador está preocupado com a sociedade, não é? Uma empresa, por exemplo. Então, os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei e senão nos casos da justiça trabalhista. Por que isso? Só existe uma forma de os bens particulares responderem pelas dívidas da sociedade. Qual é? Quem sabe me dizer? O Valfran sabe. Poxa, pergunta de novo aí, professor Carlos Esteves. Existe apenas uma forma de os bens dos sócios não responderem pelas dívidas da sociedade. Isso a gente aprendeu. Qual que é essa forma? É uma palavra simples. É uma palavra simples. Está até no parágrafo 4º aqui.
Muito bem. A Érica colocou aqui. Show de bola. Despersonalização da pessoa jurídica. O Valfran perdeu um ponto porque não respondeu a tempo aqui, ó. Que absurdo. Despersonalização da pessoa jurídica. Né? O que é despersonalização da pessoa jurídica? É você simplesmente entender que não existe aquela empresa, que não existe a pessoa jurídica para aquele fim específico, para aquela execução. Porque, de fato, não existe, né? A pessoa jurídica ela é uma pessoa fictícia, né? Ela não é uma pessoa natural. Não existem as empresas em si andando por aí, né? As empresas são construções, são ficções jurídicas. Quando você desconsidera a personalidade jurídica, você acaba com essa ficção e considera apenas as pessoas naturais que tocam a empresa, que são responsáveis pela empresa, que são os sócios, né? Então, tirando algumas situações muito específicas, como as fundações, todas as empresas são formadas por sócios ou acionistas. E esses sócios, a pessoa natural desses sócios, não se confundem com a empresa. Então, se, por exemplo, o Valfran e a Emislane fundam uma empresa, criam uma empresa, a empresa Vaulane, bonito esse nome, né? Vaulane. A empresa Vaulane não é nem o Valfran nem a Emislane. Ela é uma empresa formada com dinheiro que os dois investiram. E que os dois colocaram como o que se chama capital social. Né? É o dinheiro que eles colocaram ali como patrimônio da empresa. Se essa empresa deve depois mais do que ela tem arrecadado de faturamento, né, com o trabalho dela, a rigor, quem for executar a empresa Vaulane vai executar apenas até o limite do capital social dessa empresa, na verdade, até o limite dos bens que essa empresa possui. Apenas na hipótese de se constatar fraude, etc., é que se executam os bens diretos do Valfran e da Emislane. Entenderam? Então, isso é desconsiderar a personalidade jurídica. É você, ao invés de executar eventuais bens da empresa, você executar os bens dos seus sócios. Não é? Então, isso é uma exceção no sistema e só a lei vai dizer as hipóteses em que isso pode acontecer. Aí eu disse que é apenas no caso de previsão expressa em lei e no caso da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, de há muito tempo, não cumpre a lei, e no Brasil é isso. No Brasil existem orientações jurisprudenciais que não cumprem a lei e fica por isso mesmo. Não é? E por que a Justiça do Trabalho faz isso? A Justiça do Trabalho faz isso porque ela aplica muitos princípios, inclusive o princípio da... Eu fico mexendo aqui para... mais por toque, viu? Não é porque eu estou selecionando, não. Vou tirar a mão do mouse. A Justiça do Trabalho, ela aplica alguns princípios de justiça social típicos do Estado Social e dos direitos sociais de uma forma muito ampliada, às vezes. Isso cria alguns problemas no sistema. Por quê? Porque uma empresa, quando contrata um empregado, ela, enfim, ela também assume riscos, né? Ela assume riscos de pagar o trabalhador e de também fazer com que o negócio decole, que o negócio não vá à falência. O que acontece? Em regra, se a empresa vai à falência e não consegue pagar os seus funcionários, os funcionários poderiam entrar na justiça, cobrar dívida e executar até os limites dos bens da empresa. Essa seria a regra. Se demonstrasse que a empresa
ela veio à falência, não por causa da pandemia, mas por causa de má administração, por causa de descumprimento de normas, por causa de fraude. Aí não tem dúvida, aí o próprio código coloca a culpa, a própria lei coloca a culpa dos sócios, e aí eles respondem com o patrimônio dele, por uma responsabilidade até por culpa pelo dano. Mas, por exemplo, não houve qualquer culpa dos sócios, e veio, por exemplo, a pandemia agora, esse é um problema que vai estar muito recorrente, né? Muitos negócios fecharam por causa da pandemia. Então, não é razoável, não é justo. Isso afasta investimento no Brasil também, isso é um problema, né? Não me parece razoável que se desconsidere a personalidade jurídica para atacar os bens dos sócios. No direito civil, isso raramente acontece. No caso do direito trabalhista, é quase que assim, é meio que automático. Se não tem bem na empresa, já vai executar direto dos sócios, o que para mim sempre foi um grande absurdo, né? É claro que quem trabalha também tem direito à sua proteção, tem que ter ali a sua proteção, mas o empreendimento em si é um risco muitas vezes compartilhado por todos, né, inclusive pelos funcionários. Não tem como você, muitas vezes, tocar um negócio achando que sempre o negócio vai dar certo, né? Não é da natureza. Por isso que, para as pessoas que perdem emprego, tem o seguro-desemprego, etc. Existem outras formas de proteção social, né? E os próprios bens da empresa. Ninguém está falando que os bens da empresa não vão ser penhorados para distribuir com todos aqueles que participaram do negócio. Mas ir atrás dos bens de quem ousou investir para tentar um negócio me parece não só injusto, como inconstitucional e como também economicamente péssimo para o país, porque muita gente deixa de investir. Eu sou um deles. Eu, por exemplo, já recebi muitos convites para ser sócio de empresas, para investir, eu caio fora. Né? Eu caio fora por quê? Porque se der errado o negócio, eu vou perder, além do meu dinheiro, ainda vou ter que ficar pagando dívidas e dívidas de pessoas com meus bens pessoais, ainda que eu tenha cumprido tudo direitinho e tenha apenas arriscado investir no negócio. E se as pessoas não arriscarem investir no negócio, a gente não tem empresas, a gente não tem ninguém financiando o Estado, porque não existe o Estado com dinheiro nosso se não a partir do que as empresas geram, né? Não existe Estado no nosso tipo, nosso modelo de, de Estado e economia, se não existirem empresas e negócios. Então, quando você desestimula empreendimento e investimento, você cria um problema também de financiamento do Estado. Então, é uma questão muito complexa e delicada, e quando eles discutem, né, agora a reforma trabalhista, a flexibilização, vem sempre à tona essa discussão, né? Se você protege mais o empreendedor, se protege mais o trabalhador, e aí a discussão gira em torno desse equilíbrio, né? Como que está hoje? Hoje está muito mais protetivo do trabalhador e menos protetivo do investidor, né? Então a gente tem sempre essa discussão aí, tem que considerar os dois lados, porque sem o primeiro também não tem o trabalhador, né? Se não tiver um investimento, não tem campo de trabalho, não tem emprego, etc. Bom, aí os parágrafos do artigo 795 vão disciplinar pontos específicos, né? Então, o sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, naqueles casos, tem o direito de exigir que primeiro sejam, olha de novo o nosso termo bonito aqui, ó, escutidos os bens da sociedade, né? Então, assim como o fiador tem o direito de ter ali os bens do devedor primeiro escutidos. O que é escutido mesmo? Executado por ter sido dado em garantia, né? Então, o sócio, quando responsável pelo pagamento da dívida, naqueles casos em que o direito prevê expressamente, e também nos casos que a Justiça do Trabalho
determina, mesmo contra a lei, tem o direito de exigir que primeiro sejam discutidos os bens da sociedade. Tá? Então, a mesma coisa, primeiro ele vai chegar lá e vai falar assim, olha, tudo bem, eu tenho meus bens aqui, mas existem ainda esses bens aqui da sociedade, da empresa, tá, que foram dados em garantia, né? E ou mesmo que ainda não tenham sido dados em garantias, eles servem para garantia, foram nomeados a penhora, e, portanto, primeiro vai lá para leilão, né, esses bens. Parágrafo 2º. Incumbe ao sócio que alegar o benefício do parágrafo 1º nomear os bens situados na mesma comarca, o bastante, né, para pagar o débito. Então, aí ele tem que já indicar também, né? Não adianta ele falar que tem bens, mas não especificar lá na petição, né? O juiz ele não vai ficar indo atrás. Ah, que bom, tem bem, então deixa eu ver quais bens a empresa ainda tem. Não, você já tem que dar mastigado ali para o juiz. O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo, é igualzinho, né? O da fiança. Eles podiam ter colocado tudo isso no mesmo artigo, né? Ou seja, colocar genericamente, né? O devedor que pagar a dívida poderá executar, aliás, o garante, né? O sócio que pagar a dívida poderá executar, o afiançado, se usar os mesmos processos, né? Não, eles não, ficaram criando um artigo para cada um. Parágrafo 4º. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. Então, o CPC vai ter, ali tem as regras específicas para desconsideração da personalidade jurídica. E se alguém conhecer aí algum juiz do trabalho, por favor, mostre aí esse dispositivo para eles, né, para eles seguirem também. Artigo 796. O espólio, vocês têm aula com o Efren? Acho que ele que dá direito de trabalho, né? Sim. Já pergunta para eles aí, para ele, o que ele acha dessa... Como está, até porque faz tempo que eu não milito na Justiça do Trabalho. Pergunta para ele como está essa coisa da desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho. Veja se ele tem a mesma opinião ou não sobre isso. Vale sempre a pena, né? O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. É uma outra preocupação, né, que nós podemos ter sempre, que é a questão do falecimento do devedor. Então, quem responde? Vamos voltar aqui à aula, né, a Érica sempre aí, nossa consultora de assuntos de direito de família. Quando a pessoa, o devedor, falece, nós temos as fases. A primeira fase é a fase judicial, em que ele é tratado como espólio, né? O espólio ele é o patrimônio do falecido, que está sendo ali discutido em juízo, é o conjunto, né, dos bens patrimônio, e ele é representado pelo inventariante. Então, é esse conjunto, sem dono ainda, que responde pelas dívidas. Tá? Então, se vocês forem executar uma pessoa, e essa pessoa veio a falecer, a partir do falecimento dela, é o patrimônio dela que responde pelas dívidas. Só que esse patrimônio ele está sendo administrado por um inventariante e condicionado às autorizações do juiz do processo em que se discute a partilha desses bens, tá? Então, aí vocês vão ter que colocar esse espólio no polo passivo, e aí haverá uma comunicação, né, do juízo da execução, pedindo para que haja ali uma habilitação, né, naquele processo como credor daquela dívida. Se a partilha já tiver sido feita, aí você já tem, na verdade, a sucessão efetivada, com cada herdeiro já respondendo pela dívida
aquilo que lhe cabe. Então, é importante sempre isso ficar claro para vocês. O herdeiro, ele não responde pelo sucessor, na verdade. O herdeiro, o que responde pelo sucessor é a herança. Então, cada herdeiro vai responder no limite da herança. Tá? Ele só vai representar aquela parte. Então, até que se passe um bom tempo, o herdeiro ele ainda continua não tendo muita segurança sobre o valor que ele, na verdade, acabou herdando. Né? Até que tenha certeza que não havia nenhuma dívida de cujos, do falecido, o herdeiro ele ainda não pode chegar e já ir alienando aquilo que ele recebeu de herança. Sempre importante isso. Agora, se a pessoa conhece o falecido, sabe que ele não tinha nenhuma dívida, né? Mas muita gente, às vezes, mora junto com a pessoa e nem sabe que ela tem dívida. Então, você tem que tomar muito cuidado, é muito comum isso, principalmente filhos, né? Os filhos não sabem quanto de dívida que os pais contraíram. Aí eles começam a ver, o processo começa a aparecer dívida de tudo que é jeito. Consignação em folha de pagamento, principalmente quando se trata de pessoa muito idosa, às vezes ela começou a assinar um monte de documento ali, contraindo dívida, né? Seguro disso, seguro daquilo, e depois vai ver, a pessoa está devendo mais do que tem a receber de herança. Né? Então, no direito brasileiro, é uma regra, acho que é uma regra muito justa, de que a pessoa que recebe a herança, ela recebe tudo, passivo e ativo, né? Dívidas e créditos. Só que ela só responde pelo limite daquilo que ela recebeu. Ela não pode receber uma herança de 5 mil e ser responsável por pagar 10 mil. Né? Então, se ela recebeu de herança 5 mil, tem uma dívida de 10 mil, o que ela faz? Ela deixa ali, ela fica sem nada. Né? Ela vai ter que dar os 5 mil para ajudar a amortizar ali a dívida, que acaba não sendo uma mera amortização. Ninguém vai pagar mais aquela dívida, porque não haverá mais como fazer aquele negócio gerar mais dinheiro. Então, o patrimônio de um falecido, ele não é reinvestido, salvo hipótese em que o inventariante consegue. Se for um negócio, por exemplo, for uma empresa que esteja sendo discutido ali a sucessão, pode até ser que essa empresa, então, ela passe a continuar gerando até mais lucros, etc., e isso satisfaça a dívida. Mas se for imóvel, por exemplo, tirando hipótese de valorização e aluguel, não vai ter mais rentabilidade a ponto de conseguir arcar com uma dívida maior do que o patrimônio deixado pelo sucedido, pelo de cujus, falecido. Tá? E é isso, né? É interessante esse termo, né? Dentro das forças da herança, né? Eles poderiam ter usado um termo mais técnico, né? Mas, enfim. Bom, e na aula de hoje, então, a gente já entra nesse tema das diversas espécies de execução. A gente teve, na primeira parte, o processo de execução com os princípios gerais, as regras gerais, onde nós vimos partes, competência, princípios gerais, a responsabilidade patrimonial. E agora nós vamos começar a estudar os processos específicos de execução. E, de novo, antes de todos esses processos, tem aquelas regras que se aplicam a todos eles. Então, processo para entregar a coisa certa, para pagamento de quantia certa, de obrigação de fazer, é isso que nós vamos ver, tá? A execução dessas obrigações, porque execução, gente, não é só executar dinheiro, não, bens, né? Embora até acho que seja o grosso dos processos de execução, nós temos várias hipóteses de execução, então é cada uma delas que a gente vai estudar daqui para frente. Então, primeiro tem essas regrinhas gerais, que vale para todas elas, né? Além de o que a gente já viu até agora, também são regras gerais que valem para todas. E o CPC também prevê lá no começo as regras gerais para todo o processo, que também, como a gente já disse lá no primeiro dia de aula, servem para todos os processos, inclusive os processos de execução. Então, é uma escada, né? Você tem aquela regra geral lá em cima que fala da petição inicial,
mas depois você vai tendo coisas mais específicas, que vão sendo disciplinadas em tópicos no CPC, mas que quando essas regras específicas não preenchem alguma lacuna, quando elas não dão pistas, não regulamentam um determinado assunto, nós vamos buscar regra geral sempre, tá bom? Artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, então destaquem aí, ó, ressalvado o caso de insolvência, em que tem lugar o concurso universal, tá? Então isso aqui é uma expressão única. Regra geral. A execução se realiza no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Esse artigo ele já trabalha um princípio do direito processual de execução, que é, né, o princípio da proteção ao interesse do exequente. Então, o que quer dizer, né, esse princípio? Primeiro, vamos ver esse trecho aqui, que excepciona a regra geral. O que é o caso de insolvência do devedor em que tem lugar o concurso universal? O que é insolvência, gente? Qual que é a diferença entre insolvência e falência? Wesley tá vivo? Wesley anda calado, hein, esses últimos dias. Estou aqui, professor. Você sabe, Wesley, a diferença de insolvência e falência? Não sei. Não me lembro. A Renata. Não tá andando não, né, Renata? Já a Renata acho que vai escrever aqui. Vamos ver. E aí? A Mislaine está em dobradinha aqui. Está em 2 lugares, Mislaine? A Elaine tem 15. Ela nunca teve tanta gente, mas porque a Elaine está em dobro aqui, ó. Estou pelo notebook e pelo celular. Isso sim. Dá para saber que a aula está tão boa quando a pessoa ela entra em 2 positivos, viu? Que é para não perder nenhum detalhe da aula, né, Elaine? Valfran, vamos lá, Valfran. Quando o devedor não tem bens. Não sei, mas qual que é a diferença da insolvência para a falência? A falência é quando você não tem como pagar, e a insolvência é quando você tem bens e você vai ter que se desfazer para pagar. Será que é isso? Não sei, isso tem total. Não, bom, na verdade, a diferença ela é outra, tá? Sobre outro aspecto. O Guilherme aqui está dando outra dica. Na verdade, gente, a diferença entre ambas não está na natureza da dívida ou incapacidade de pagamento. É que por uma convenção do nosso direito, a falência se aplica às pessoas jurídicas. Boa, Érica. A falência ela se aplica às pessoas jurídicas, o termo falência, e o termo insolvência se aplica às outras pessoas, né? Só cuidado, tá? A insolvência, ela não se aplica apenas à pessoa física. A insolvência se aplica também a pessoas jurídicas que não são empresárias, tá? Então, a falência, ela é um termo utilizado para pessoas jurídicas empresárias. É uma convenção, tá, gente? Não podia usar falência para todo mundo, né? Até nós usamos no dia a dia o termo, né? Olha, eu estou falido, né?
né, estou falido, a gente acaba utilizando. É que, tecnicamente, se convencionou utilizar o termo falência para empresas e o termo insolvência para outras organizações e pessoas. Então, pessoa física, mas uma associação, por exemplo, não vai à falência. Tá? Imagina vocês têm um clube, esse clube começa a ter mais dívida do que pode, ele se torna insolvente, não vai à falência. Falência é um instituto aplicado no direito empresarial. Tá bom, gente? Então, só é essa a diferença. O que acontece? Vocês podem me perguntar aqui, né? Vai lá o corintiano e, empolgado que o time está melhor no Campeonato Brasileiro, ele já começa a ser o chato de olhar o artigo e querer fazer pergunta. Ele vai falar assim, olha, mas então por que o termo falência não aparece aqui no 797? Sendo que o artigo ele trabalha também com, né, o CPC, ele trabalha também pessoa jurídica, incluindo a empresa. É que aí vem uma outra situação que é interessante. O termo insolvência, ele, em sentido amplo, ele inclui a falência, tá, gente? Então, quando você quiser se referir a uma hipótese genérica de insolvência e falência, você pode dizer insolvência. Porque a insolvência, ela é um gênero do qual temos a falência e a insolvência em sentido estrito, tá? Então, a gente usa o contrário, né? A gente geralmente fala falência para significar tudo. Quando a gente não consegue mais pagar, a gente tem mais dívida do que patrimônio, a gente fala que nós estamos falidos. Na verdade, nós tínhamos que dizer, né, e vocês agora vão sempre dizer, nós estamos insolvidos. Deveria ser o contrário. Eu utilizava o falência para todos. Então. Mas foi justamente isso que eu falei. A gente acaba usando falência para tudo. Sim. Interessante. Você só confirma esse nosso... E não é que a gente está errado, não, Valfran. É uma convenção. Né? Porque o termo falência apareceu primeiro ali em direito comercial, provavelmente, né, sendo assim mais específico. E a insolvência ela acabou se tornando um termo residual. Então a gente, a partir de hoje, apenas se considera insolvido, né? Nós não temos condições, nós temos mais dívidas do que créditos, aí nós somos insolvidos, né? Não falidos. É até ruim, né? Porque falido é até mais pejorativo, né? Você fala insolvido, é capaz de quem não entende ainda achar que você está bem, que você é rico e valente. Só fala, desculpa, mas eu sou insolvido. Nossa, que beleza, que maravilha, né? Então, podem usar. Corrijam, hein? Corrijam aí seus familiares, seus amigos, cônjuge. Não, você não está falido, você está insolvido, é diferente. Aí a pessoa fica até melhor, né? Se sente até bem. Então, guardem isso. Tá? Usem o termo insolvência em sentido amplo. Por isso que o código utiliza insolvência e não falência. Bom, então, ressalvado o caso de insolvência do devedor em que tem lugar o concurso universal. Então, o que o artigo está dizendo? No caso de insolvência do devedor, se aplica a regra do concurso universal. O que é concurso universal? Não é o prêmio, não é o prêmio de Miss Universo, não é nenhum concurso mundial, Copa do Mundo, etc. Concurso universal, vamos remeter, aí também não sei se vocês já tiveram essa aula, mas vamos remeter as regras de preferência na execução. As regras de preferência de patrimônios. Nós temos a possibilidade, gente, de, num processo de execução, existirem vários devedores e vários credores. Quando existem vários credores, nós temos uma briga, uma disputa desses credores pelo patrimônio. E nem sempre o mundo é um mundo ideal, em que tem 1 milhão e 10 credores
tem uma dívida de 100 mil, então vai ter dinheiro para todo mundo. Nem sempre, né, acontece isso. O mais comum é o contrário. O mais comum é ter uma dívida de 100 mil, mas só ter 100 mil para dividir com todo mundo. Aí a primeira pergunta que se coloca é: sempre haverá a mesma possibilidade de todo mundo repartir o bolo em iguais partes? Isso é a ideia de concurso universal. Concurso universal é aquele, vale a pena vocês destacarem isso, tá? Concurso universal é a possibilidade de o patrimônio executado ser repartido igualmente entre todos os credores, tá? A possibilidade de o patrimônio executado ser repartido igualmente entre todos os devedores. Mas a gente não tem isso necessariamente como regra geral, tá? Por quê? Porque existem várias situações que criam preferências para os créditos. Então, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar que créditos tributários, por exemplo, têm uma preferência. Créditos trabalhistas também têm preferência. Existe aí também, olha só, o direito de preferência para quem penhora o bem. Então, quem penhora primeiro o bem tem a preferência na execução desse bem, tá? Então, existe uma ordem também de chegada, né? A pessoa foi lá, penhorou, ela adquire ali a preferência sobre o bem. O segundo colocado vai ficar com a diferença, o terceiro com a diferença. E se chegar gente atrasado, não tiver mais como pegar o restinho do que sobrou, fica sem. Existem, então, ordens de preferência na execução, né? Aí o parágrafo único, ele diz o seguinte, olha, recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. É a regra, então, que nos diz que haverá uma ordem de chegada e que essa ordem de chegada não exclui os demais credores na medida de possibilidade de satisfação residual do crédito. Tá? Ou seja, tem lá 1 milhão, já chegou um, já levou 800 mil, sobra 200 para dividir com todos. Salvo se houver a insolvência do devedor. Então, se houver a insolvência do devedor, ou seja, se já o juiz já constatar que ele tem 500 mil de patrimônio e vem lá vários credores já no processo de execução pedindo a penhora e esses valores vão ultrapassar 500 mil, aí vai ter que penhorar e dividir ele entre todo mundo, né? Bom, aqui o autor explica o interesse do exequente, né? Então, explicando o conceito aqui para vocês desse princípio, né? O princípio do interesse do exequente, que quer dizer que o processo deve proporcionar ao exequente, aquele que tem o direito de receber a dívida, o resultado prático que equivale ao cumprimento espontâneo da obrigação, tá? Então, esse que é o interesse da pessoa. O que é o interesse da pessoa? Repor a situação natural da dívida, né? Aquilo que ela combinou, aquilo que ela contratou. É isso que é o interesse do exequente. Salvo na hipótese de dano moral e de responsabilidade civil por violência, né? Responsabilidade civil aquiliana, né? Aquela do ilícito civil, em que, na verdade, essa execução ela acaba sendo uma execução
e substitui, né, um pouco o prejuízo causado, tendo em vista a impossibilidade de você repor essas situações de uma forma equivalente. Fora isso, uma das hipóteses de contrato, você contratou um serviço, contratou um produto, pagou por ele, a pessoa não entregou, você quer, no mínimo, o seu dinheiro de volta. Então, a execução vai tentar te proporcionar isso, essa é a meta, e esse é o interesse do exequente defendido pelo processo. Né? Se não tivesse essa ideia de interesse do exequente, aí o juiz poderia fazer assim, olha, eu comprei um micro-ondas, Aí o juiz fala, não, mas olha, o que tem agora aqui é um forno, é um forninho elétrico. Então fica com o forninho elétrico, mesmo se contente. Pronto, resolveu o seu problema. Nem sempre dá para a gente ter tudo, né? Então não é esse o espírito do processo. O processo vai tentar fazer com que o exequente tenha aquele micro-ondas que ele comprou e que ele contratou. Se não for possível micro-ondas, só tiver o forninho elétrico, aí o credor vai ficar com o forninho elétrico, mas porque não existe outra opção, porque houve uma situação de insolvência, etc. Né? Então, anterioridade da penhora. Então, havendo várias penhoras sobre o mesmo bem, tem o credor quirografário, guardem aí, ó, quirografário. Todo mundo que entra com o processo de execução precisa conhecer esse termo, quirografário. Quirografário. Cebolinha não consegue pronunciar. É meio cacófono, né? Cacófono é aquele de fonia feia. Cacófono. Então, o credor quirografário é aquele sem título legal de preferência. Aquele sem título legal de preferência. O credor quirografário é aquele que fica lá na pista, sendo esmagado no show, tá? Os outros, eles têm uma entrada VIP, camarote, né? Eles têm aquela primeira parte lá perto do palco. O quirografário é o que fica lá na geral, né? No estádio de futebol. É aquele que fica com o que der, fica com o que sobra, tá? Então, guardem esse termo, que é um termo muito utilizado. Quirografário é o que não tem preferência nenhuma. Bom, esse credor, ele passa a ter uma possibilidade de preferência, quando ele é o primeiro a realizar a penhora, tá? Então, é a única situação em que o credor quirografário tem a preferência, quando ele é o primeiro a realizar a penhora. Lógico, o segundo tem preferência em relação ao terceiro e quarto, o terceiro em relação ao quarto, daí por em diante, tá? Os demais exequentes quirografários que penhoraram o mesmo bem receberão a sobra na ordem da respectiva penhora, obedecendo a anterioridade. Então, é importante entender isso também, tá? Nós estamos falando aqui da regra geral. A regra geral é quando há dinheiro para satisfazer todos. Aí você tem uma ordem, né? Então, eles vão recebendo. Aos credores que possuem privilégios estabelecidos pelo direito material, não se aplica esse dispositivo, porque eles preferem aos credores quirografários. Então, aí depois vale a pena vocês consultarem o artigo 961 e 962 do Código Civil. Por quê? Porque ali ele estabelece essas regras dos títulos de preferência, as regras de preferência de títulos, tá? O artigo 961 vai dizer qual crédito prefere a qual. Então, tá lá, é uma regra no direito material, não no direito processual. Então, lá ele vai dizer crédito tributário, crédito trabalhista, etc. Então, essa que é a regra geral de execução. E vamos para o processo, né? Então, como que é a inicial do processo de execução e vale para qualquer processo de execução? Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com título executivo extra
judicial. Isso aqui é o elementar, né, gente? Então, vamos fazer um processo de execução. Não sei se vai dar tempo, talvez dê tempo da gente fazer um, né? A gente já fez ali o processo de cumprimento de sentença, ele é muito parecido. Só que no lugar do cumprimento de sentença, diferente do processo de execução, lá nós temos que instruir com o título executivo judicial, que é a sentença. Está em julgado, né? O acordo. No caso do título, no processo autônomo de execução, é o título executivo extrajudicial, né? O título executivo extrajudicial é a prova, né, do que você tem direito àquilo que você pretende executar. Então, ele é fundamental. Além dos requisitos previstos para a petição inicial, que são os mesmos processos de conhecimento, né, vocês vão aplicar esse daqui. Então, tem que juntar o título executivo extrajudicial, que é o quê? Contrato, cheque, escritura, né, vários desses documentos. São os títulos executivos extrajudiciais que a gente já viu nas aulas anteriores. Demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. Veja, precisa fazer o cálculo, tá? Fazer o cálculo, pegar a planilha de quanto deve. Lógico, isso no caso de execução por quantia certa, tá? Não podemos entregar ou fazer pedido de execução ilíquido. Ah, não, já estou entrando aqui com o processo de execução, eu não sei ainda quanto deve, tá? Mas depois eu faço os cálculos. Nosso sistema não admite isso. Você tem que entregar já tudo calculadinho, bonitinho. A prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. Lógico, vamos lembrar. Quais são os requisitos que nós já estudamos e que a Jucimara sabe de cor para qualquer execução, para que requisitos do título, para que ele sirva para qualquer execução? Diga, Jucimara. Oi, professor. Eu não sei não de qual, professor. Não sabe? Processo, para mim, é o que eu mais tenho dificuldade, processo civil. É normal, porque é mais técnico. A Amanda sabe, não? Quais são os requisitos que tem que ter qualquer título? Isso daí é uma coisa que você tem que saber de cor, tá, gente? Então, toda aula eu vou cobrando, vocês têm que ter isso bem claro, assim. Falar de bate-pronto. Amanda está escondida. De cor, não sei não, professor. E salteado? Não. A Bruna? Não. Também não. Essa daí vai cair na prova 5 perguntas dessa. A Emislaine? Renata já acertou uma. Certa, deve ser certa. O que mais? O título, ele tem que retratar uma obrigação certa, líquida e exigível. Parabéns a Renata, Guilherme e Érica. Tá? Então, guardem sempre isso. Isso é o coração do processo de execução, tá, gente? Então, obrigação certa, líquida e exigível. O título tem que deixar isso transparente. Que ele representa, não é o título que tem que ser certo, líquido e exigível, tá? Porque o título, ele é uma prova de que existe essa dívida. A dívida tem que ser certa, líquida e exigível, tá? A dívida é uma espécie de obrigação. Vamos lá voltar para o direito da obrigação, né? A obrigação inclui a dívida e o crédito. A obrigação, ela pode ter os dois lados. A dívida tem que ser certa, líquida e exigível, tá? Não é o título. O título, ele só é o documento, né? Nossa certidão de nascimento não se confunde conosco. Nós somos as pessoas. A certidão de nascimento apenas registra isso. O título apenas registra a dívida, que tem que ser certa, líquida e exigível. Tudo bem, gente? Maciel, tá vivo aí, Maciel? Você é o único que não tem a carinha, só tem o M aqui? Beleza. Põe uma foto, queremos ver sua foto aqui, ó. Valeu.
O João Paulo também. O João Paulo só tem o J, o M. Põe uma foto. Tira uma foto agora, uma selfie. Faz lá uma graça no aplicativo. O Maciel, tá aí? Tá, né? Maciel, vou fazer uma pergunta difícil agora, hein? Pergunta aí. Para um título executivo servir para uma execução, ele tem que retratar que características de uma dívida? A obrigação de fazer seria essa? Não. Já responderam 3 vezes aqui. Quais são os requisitos da dívida para ela poder ser executada? Ah, sim, fácil. Certa, líquida e exigível. Muito bem. Então, quando perguntar quais são os requisitos devem transparecer do título executivo, né, para que seja aceita a execução, para que seja possível fazer a execução. Então, o título tem que demonstrar a existência de uma obrigação ou uma dívida certa, líquida e exigível. Se eu perguntar, eu vou perguntar agora. Nájila, tá aí, Nájila? Tô sim, professor. Quais são os requisitos básicos para a execução de uma dívida? Como você responde? É de se pensar. Peraí, deixa eu pensar. Os requisitos básicos para execução de uma dívida? No caso, seria. A gente aprendeu isso na outra semana. Só que eu não estou conseguindo lembrar, não, professor, de imediato, assim. Tô meio com o cérebro sem pensar. Não, mas a gente está falando disso agora. Eles já responderam 3 vezes e o Marcel acabou de responder. Você só precisa responder de uma outra forma. Então, se eu perguntar quais são os requisitos, vocês podem responder com substantivos, igual fez o Guilherme. Os requisitos básicos para a execução de uma dívida são a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Certeza, liquidez e exigibilidade. Tá bom? Se eu perguntar o que o título executivo tem que demonstrar para que possa ser utilizado em um processo de execução, aí vem a resposta da Érica. O título executivo tem que demonstrar a existência de uma obrigação certa, líquida e exigível. Tá? Então, são apenas formas de vocês responderem a perguntas que são feitas de forma diferente, tá bom? Mas é importante vocês lembrarem isso, galera. Para entrar com processo de execução, precisa haver uma obrigação certa, líquida e exigível. Tá? Precisa haver, então, certeza, liquidez e exigibilidade da dívida. São 2 formas diferentes de construir a mesma ideia. Vamos ver se o pessoal está prestando atenção aí. A Érica já falou. Bruna, você entendeu? Entendi, pronto. Então, vamos testar. Pergunto para você, quais são os requisitos... Não precisa testar, pronto. Sem teste hoje. Quais são os requisitos para execução de uma dívida? Um processo de execução. Calma que eu anotei. 3 palavras, 3 palavras. Certa, líquida e exigível. É isso, mas usando os termos como substantivos. Quais são os requisitos para a execução de uma dívida por meio de um processo de execução? Primeiro, a certeza. O que mais? A certeza. A certeza. Pronto, eu passo. Não, você falou já, só muda a forma. Você falou líquida. O substantivo de líquida é A liquidez. liquidez. Então, de certo é a certeza, de líquido é a liquidez. E o último é a exigibilidade. Tá bom? Então, se vocês não lembrarem dessa correlação gramatical, vocês podem falar, é necessária
demonstração de uma obrigação certa, líquida e exigível, se for mais fácil. Mas quando eu pergunto direto quais são os requisitos, substantivos, a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Na hora tiver uma dificuldade de encontrar os substantivos, bom falar, aí você pode utilizar a obrigação certa, líquida e exigível, tá? Mas isso é importante vocês gravarem. Isso é importante para... E não só gravar, não é para decorar isso, porque decorar não ajuda vocês a lidarem com situações em que vocês têm que raciocinar diante de casos concretos, tá? Não é decorar, vocês precisam entender que para entrar com processo contra alguém, isso daí é uma coisa que vocês vão fazer sempre na vida de vocês, quando forem advogar, vocês precisam saber que já estão presentes esses elementos, ou seja, se for uma dívida de alguém, essa dívida tem que ser líquida, certa e exigível. E saber o que significa isso, não adianta só decorar. Então, o que é uma dívida certa? Aí eu deixar o microfone aberto aí. O que é uma dívida certa? Podem escrever ou podem falar. A gente já viu isso na outra semana. O que é uma dívida certa? Uma dívida líquida. Não é sólida, líquida, uma dívida líquida. Direito líquido e certo no mandado de segurança. O que é esse líquido? Isso também é uma coisa que vocês têm que ter bem na consciência, vocês têm que dominar bem esse termo, o conceito desse termo. Valfran tá meio calado, hein? Tô achando estranho. Sentindo falta aí das intervenções do Valfran. Será que travou aqui porque ninguém está me respondendo? Isso, então, Érica, quando não há discussão quanto ao valor. Perfeito. Estou aqui, estou aqui. Não há discussão quanto ao valor. Mas, Valfran, você está presente de corpo e alma, viu? Não só de corpo. Então, que não há discussão quanto ao valor, gente. Então, líquido, obrigação líquida é aquela que você consegue saber exatamente quanto se deve. Tá? A dívida se sabe exatamente o quanto se deve e cuja atualização apenas requer meros cálculos matemáticos, tá bom? Simples. A obrigação certa, gente. O que é uma obrigação certa? Vamos lá, Valfran. Valfran, toda vez que ele abre o microfone, tem um passarinho aí no canto. Vamos lá numa chácara. Pula essa parte do professor. O que é certo, Valfran? Obrigação certa. Obrigação certa. Obrigação certa. Talvez o certo seja aquele mais confuso mesmo, né? A obrigação certa, a Angela falou, você sabe o valor total, né? A ideia do líquido. A obrigação certa é aquela que também não apresenta nenhuma dúvida quanto aos elementos da obrigação. O líquido, a gente aplica muito mais para valor, né? Quando você já sabe, de fato, o valor total da dívida. Mas a obrigação certa é aquele requisito também mais fácil, né? Então, quando for uma obrigação de fazer ou de cumprir, você tem que saber exatamente aquilo que você quer cumprir. Não pode ter dúvida ainda sobre quem cumpre. Então, a certeza também é quanto a pessoa que vai cumprir a dívida, a natureza, o objeto mesmo do cumprimento, né? Então, no caso, uma obrigação certa, não pode haver dúvida ainda se já... dúvida sobre o que deve ser feito, o que você está pedindo. Se você não sabe direito o que você está pedindo, se você está pedindo que se construa ali
uma casa, se era reforma, você não pode deixar isso em dúvida no processo, tá bom? Então, a certeza, ela é aquele requisito mais amplo, né? E tem a ver muito com a ideia de certeza que a gente já tem de forma intuitiva, né? A obrigação certa é aquela sobre a qual nós temos certeza, certeza, não há dúvida sobre elementos dela, tá? Desde o que é para fazer e quem deve fazer, tá? Então é o requisito mais simples. A liquidez tem mais a ver com o valor, valor exato que se cumpre. E exigibilidade, o que é uma obrigação exigível? Eu estou só revisando, tá, gente? Porque a gente já viu isso. O que é uma obrigação exigível? Quando não há dúvida, né? Não, mas quando não há dúvida, assim, na verdade, todos eles não pode ter dúvida. A questão é sobre o que não pode ter dúvida. Então, acho que é até uma forma fácil de vocês guardarem, né? Todos os requisitos, ó, certeza, liquidez e exigibilidade, são requisitos que pressupõem a ausência de dúvida. No caso da certeza, é a ausência de dúvida sobre quem cumpre a execução e sobre o que deve ser executado, sobre o que é devido. A liquidez é sobre o quantum, chamado quantum debeatur, né, que é o quantum devido. Qual é o valor devido? E na exigibilidade não pode haver dúvida, e nesse caso nem é só a dúvida, mas também não pode haver algum fator que ainda não desencadeou o dever de pagar. Então, por exemplo, é o que nós vimos aqui no item C. A prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo. Por quê? Porque existem negócios sob condição ou sob termo. Termo é o quê? É prazo. Então, você faz um contrato dizendo o seguinte, olha, em 2023 eu vou te pagar a dívida. Em 2023 eu vou te pagar a dívida. Você pode executar em 2022? Não. Não. Por quê? Porque não ocorreu o termo. Né? Na verdade, o termo é sinônimo de condição temporal. Né? Não se verificou a condição temporal. É isso aí que a Nájila falou, né? Que precisa ser pago em determinado prazo. Então, a exigibilidade, ela pode ser uma condição temporal que nós chamamos de termo no direito. Ou pode ser outra condição. Então, por exemplo, olha, se o Corinthians ganhar, eu te dou minha casa. Ultimamente está tão difícil, né, o Corinthians ganhar alguma coisa que as pessoas fazem esses negócios aí, né? O seu mesmo está perdendo, né? Super volante. Então, se o Corinthians ganhar, eu te dou a minha casa. Então, se o Corinthians ganhar, é a condição. Mas se o Corinthians perder, você pode ir lá e executar a pessoa? Não, porque aí o título não é exigível. Tá? Então, existe uma série de situações de contratos que podem ocorrer. Então, temos os contratos sob condição e sob termo, que é a condição temporal, o prazo. Tá? Então, vocês não podem executar ainda esse título se não passou o prazo ainda para pagamento e se ainda não ocorreu aí a condição. Ou se a condição não ocorreu, né? Tem condições que ela acaba eliminando o contrato sob condição. Se não houver condição, jamais vai ser exigível a sua execução. Tá, gente? Então, lembrem-se, durmam com isso, revejam esses três termos, certeza, liquidez, exigibilidade. Talvez depois eu tenha que passar o trabalho para vocês guardarem bem isso. Vai cair na prova várias vezes esses termos, porque são os termos mais importantes, tá? Para que vocês trabalhem com execução. Então, vocês dominarem bem esses termos aí, certeza, liquidez e exigibilidade. Tá bom, gente? Então, ficamos por... Vamos ler e reler e vamos gravar, não precisa do trabalho, não. Como que é? Nós vamos ler e reler a matéria. Não, se até o fim do semestre, até o fim do semestre, vocês responderem de prontidão essas perguntas, aí não cai na prova. Nós vamos. Então aí tá bom. Até lá tem tempo ainda para fazer. Vocês têm até feriado de outubro para a gente não precisar de trabalho sobre
sobre esse tema da certeza, liquidez e exigibilidade. Bom, por hoje terminamos aqui. Tem aí atividade depois, né, da aula, as perguntinhas de sempre. E aí, então, até semana que vem, gente. Professor, você ainda vai postar no ar, vai lançar a atividade que eu não vi ainda aqui. Não, eu acho que eu já até, não sei se eu comentei com você com a tua turma. Pode deixar, mano, tá ok. Eu posto sempre no dia. Posto sempre, agora que eu fecho, eu posto lá, tá bom? Obrigado, professor. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa semana. Obrigada, Pro. Tchau, tchau. Tá bom, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.